Legal isso, porque nós brincamos, falamos, mas a cidade, ela se faz não por concreto, mas por pessoas. E todos esses movimentos, né, como o carnaval, que eu creio que é a maior festa popular do planeta, né? Não sei se existe outra festa que envolve tantas pessoas, né, no mesmo período como o carnaval aqui no nosso país. E é, sim, um tema fundamental para se discutir em todos os espaços, porque é uma manifestação não só cultural, mas é uma manifestação social, manifestação religiosa, tem uma série de elementos e símbolos que o carnaval traz. Agora, como o nosso programa é temático, e eu tenho certeza que muita gente está assistindo para entender o que os diálogos que impactam quer propor em relação ao carnaval, então eu gostaria de te perguntar, John, a história do carnaval, como que tudo isso historicamente nos fala, como que a história nos conta sobre a origem do carnaval? Certo. Bom, de uma forma, eu diria que mais clássica, normalmente quando se busca a história do carnaval, nós vamos nos identificar com 2 ou 3 povos da Idade Antiga, que seriam os egípcios, os gregos e os romanos, que tinham festas que faziam uma menção a um momento em que estava acabando o inverno e iria começar então a primavera. E aí, para poder de alguma forma se desfazer dos estoques daquilo que foi armazenado para o inverno de carne e outras questões, aí vinho, entre outras coisas, se realizava uma festa para poder acabar com aquele estoque, dar fim àquilo, para poder então iniciar um novo período de grandes colheitas. Então, normalmente se fazia uma festa fazendo referência a algum tipo de deus ou alguma entidade que vai arremeter essa ideia de fartura, seja no caso de Ísis, já para os egípcios, seja o deus Baco ou o deus Dionísio, se pensar ali já nos gregos ou nos romanos. E aí você vai ter essa figura sempre de fartura vinculada a essa festa para poder se desfazer justamente esse estoque que se acumulou ali ao longo do inverno e precisava despojá-los. E aí você tem essa origem de uma festa que tem essa característica mais de abusar dos prazeres carnais, que não é ainda o carnaval, mas que vai vir a ser mais ao futuro. Essa transformação, essa transição dessa festa mais grega, mais egípcia, mais romana, saturnália, para o carnaval, se dará através do cristianismo. Tá. E aí nós temos uma origem que remonta à história antiga, né? No caso, período clássico também, né? Você traz acertadamente a ideia do greco-romano, que deixa elementos fundamentais, históricos, culturais, enfim, pelo mundo inteiro. Né? No mundo inteiro nós temos vestígios extremamente claros dessas civilizações, e isso, como você bem disse, muda um pouco a roupagem com o cristianismo, que depois vai cruzar o oceano e chegar aqui na América. Né? Como que foi esse processo? É difícil a gente conseguir acompanhar essa história, eu diria que de uma forma muito pormenorizada, porque o carnaval ele é basicamente o fruto do sincretismo, né? Então você vai ter o cristianismo tentando se instalar no Império Romano, em um período em que os povos romanos tinham uma cultura muito diferente. E aí você vai precisar ter uma margem de tolerância para as festas que já aconteciam normalmente, conseguirem de alguma forma encontrar um espaço de sobrevivência dentro do cristianismo. E aí o que os grandes administradores da igreja vão buscar fazer? Achar algum espaço dentro da estrutura cristã em que essa festa, em que se exagera os prazeres carnais, possa ser abarcada. E o espaço que é identificado para isso é justamente o período em que nós vamos fazer uma festa chamada de Terça-feira Gorda, para poder justamente usufruir o máximo possível dos seus prazeres carnais, despedindo-se da carne e dando início ao que é chamado de Quaresma, que vai então ser os 40 dias que antecedem a Semana Santa, que termina na Páscoa.
Então, os administradores da igreja, né, começam a ver que é possível pegar essa Saturnália, pegar esses momentos de festa que coincidem com o final do inverno, o começo da primavera, e adequar isso à quaresma, que de alguma forma vai ser o ponto de início, após a quarta-feira de cinzas, né, para se preparar para a Semana Santa e a Páscoa, o renascimento de Cristo. Então, é um período em que você vai fazer o Carnavales, que seria, numa tradução talvez não a mais perfeita, uma despedida, um adeus à carne, no sentido de que você usufrui o máximo possível dos prazeres carnais ali e depois se abstém deles por 40 dias para estar preparado espiritualmente para receber o espírito da Páscoa. Então, o Carnaval, ele tem essa característica de ser um momento de extravasar para você depois poder travar isso, resguardar isso, entrar nessa penitência individual, que não necessariamente precisa ser o consumo da carne. Nós vamos ver aqui que isso aparece de várias outras formas. Uma curiosidade interessante é que grande parte dessas culturas tinham a figura de um homem gordo que era a representação justamente desse excesso, que no final desse processo, muitas vezes ele era morto ou simbolicamente morto. Fazia-se algum tipo de espantalho ali e destruía aquilo, para dizer que ali então se encerra esse espírito gordo, que é essa terça-feira gorda, ali se dá adeus à carne, ali acontece o Carnavales. E é assim então, o espírito do Carnaval é o espírito desse extravasar para depois poder se conter.